Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para mais uma aula de física com vocês, ok? E hoje, galerinha, além de dar prosseguimento ao nosso conteúdo lá das leis de Newton, nós vamos também, para atualizar, fazer uma revisão sobre unidades, tá? E essa revisão está ligada justamente às unidades que nós estamos trabalhando aí com o conteúdo das leis de Newton, ok? Então vamos lá, olha só. Para isso, lembrando o nosso pré-requisito, ter assistido lá o vídeo do canal Me Salva, falando de dinâmica da segunda lei de Newton, ok? Cujo link está disponível aí, tá? Então, hoje nós vamos fazer aí uma revisão e trabalhar mais profundamente unidades de força e massa, tá? Vamos falar de sistema de unidades, ok? E vamos falar também de unidades fundamentais no SI, tá bom? E também vamos falar de unidades de medida derivadas, que são aquelas unidades que não estão no SI, mas que de vez em quando aparecem aí, tá? Então, a partir de agora, vamos identificar a segunda lei de Newton e utilizar na resolução de situações problemas, isso desde as nossas aulas anteriores, né? E também utilizar as leis de Newton e fazer demonstração de seus benefícios no dia a dia, ok, pessoal? Fechado? Então, vamos continuar. Unidades de força e massa. Nós vimos lá que toda vez que nós formos fazer exercícios, resolver situações, problemas que envolvam aí, segundo as leis de Newton, né? Nós estamos utilizando o sistema de unidades. E vimos que uma unidade de medida de força é muito usada na vida diária, é o quilograma-força. Esta unidade, ela não está no SI. Nós até fizemos lá, não sei se vocês lembram, isso está na nossa aula passada, um exercício que trabalhava um dado em quilograma-força, tá? Mas aí o que acontece? Nós sabemos que para trabalhar o exercício e achar uma massa, por exemplo, uma aceleração, nós precisamos que esta unidade seja transformada em unidade no SI. Então, entretanto, esta não é a unidade de força mais conveniente quando se trata de empregar a segunda lei de Newton e outras equações da física, ok? Então, nós vimos que a unidade mais conveniente para fazer isso é o Newton, tá? Ok, pessoal? Importante, as unidades de medida das diversas grandezas adotadas até alguns anos variavam muito de um país para o outro, dificultando assim as comunicações, transações comerciais e intercâmbios científicos e tecnológicos entre os países. Então, o Sistema Internacional de Unidades, que é o nosso SI, ele veio justamente para facilitar comunicações, transações comerciais, intercâmbios científicos e tecnológicos entre os países. Tranquilo, pessoal? Então, na tentativa de obter uma unificação no empenho das unidades, cientistas e técnicos em metrologia, ok, que é o estudo aí das unidades, de todo o mundo, reuniram-se em congressos nos quais foram estruturados um sistema de unidades, né? Isso lá no início da unidade 1, quando a gente trabalha as unidades, vocês devem lembrar disso daí, ok? Abrangendo, então, um conjunto de unidades de todos os ramos da ciência e da física em particular, ok? Então, isso, nos nossos vários exercícios, nós utilizamos as unidades lá no sistema internacional, tá, pessoal? Então, como eu falo para vocês, né, recordar é viver, então nós vamos ver algumas unidades dessa daí, e estão relacionadas ao que nós estamos estudando, né? Não custa nada. Então, vamos lá, olha só. Unidades fundamentais do nosso sistema internacional, do nosso SI. Um sistema de unidades pode ser estruturado a partir de um pequeno número de unidades escolhidas, arbitrariamente denominadas. Então, nós temos aqui, ó,
unidades básicas ou fundamentais, tá? Então, aqui nós denominamos essa escolha de unidades básicas ou fundamentais. Nós temos o quê? Eu quero uma informação de uma massa, por exemplo. Eu quero uma informação de uma aceleração, de uma massa, ok? Eu quero a informação de tempo. Como é que eu tenho uma informação completa? Eu tenho a grandeza que eu estou trabalhando, eu tenho a unidade e eu posso representar isso com um número e com um símbolo, ok? Então, neste quadro aí, nós temos alguns exemplos. Nas grandezas eu tenho o que aqui? Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substância, intensidade luminosa. Sendo que, se a gente for olhar daqui para cá, nós trabalhamos aí em segundo e terceiro ano, né? E também temos aqui de química também, que é a quantidade de substância. Aqui, pessoal, são os familiares, né? A gente está trabalhando aqui no nosso primeiro ano, que é comprimento, massa e tempo. Então, eu quero representar essas grandezas. Para eu saber que comprimento é comprimento, eu tenho que relacionar com a unidade o quê? Metro. Para saber que massa é massa, que eu estou trabalhando com o valor de massa, eu tenho que relacionar o quilograma. E o tempo, para saber que eu estou trabalhando com um número que expressa tempo, eu relaciono com o segundo. Entendido isso? Ok? Mas geralmente você não escreve o nome da unidade, você representa por símbolo. Então, metro você representa por M, quilograma você representa por kg, e o segundo você representa por S, ok? Então, aí nós temos uma informação completíssima, tá bom, pessoal? Entendido isso? Então, vamos lá. Como é que eu faço a representação da grandeza? Para eu saber que uma grandeza é ela mesma, é que nem o meu RG, né? Eu tenho lá um número de identificação. Então, quando eu quero uma grandeza, eu quero identificar aquela grandeza, eu vou olhar para o número e vou olhar para a unidade, e geralmente a unidade é representada por um símbolo. Então, ao ver um símbolo, eu vou identificar de que grandeza eu estou falando. Não é isso? Então, vamos continuar. Olha só. As unidades no SI, usadas na mecânica, podem ser estabelecidas a partir de 3 unidades fundamentais, e isso nós vimos no slide anterior. Unidade de comprimento, ok? Que serve para medir distâncias, espaços, tamanhos, né, pessoal? E é o metro, que representa a unidade, e um símbolo é o M. Nós também temos unidade de tempo, ok? Para eu medir tempo, intervalo de tempo, instante, são símbolos aí que nós utilizamos. Eu represento o quê? Por segundo, e o símbolo é o S, ok? E para fechar aqui, nós temos unidade de massa. Unidade de massa para medir aí a quantidade de matéria, né? Para medir a inércia de um corpo, como nós vimos lá na lei de Newton. E é representada pelo quilograma, que é a junção do quilo mais a unidade grama. E o símbolo é o kg. Pessoal, vocês podem questionar, uai, professora, mas até agora eu não estou usando só essas 3 aqui, eu estou usando mais. Mas essa aqui, pessoal, são as 3 unidades fundamentais. A partir dessas 3 unidades, eu vou encontrar o quê? As outras unidades, que são as unidades derivadas, ok? Então, por exemplo, para encontrar a velocidade, para encontrar a aceleração, para encontrar a força, por exemplo, certo? Eu preciso que as grandezas que envolvem velocidade, aceleração e força estejam no SI. Então, eu tenho que olhar as unidades fundamentais das grandezas fundamentais para que eu possa calcular qualquer outras grandezas que são derivadas disso daqui. Entendido isso? E no Sistema Internacional de Unidades é atualmente aceito em quase todos os países do mundo, ok? Para fazer essa unificação aí, tá, pessoal? Os países que adotam oficialmente o sistema métrico estão em verde, tá? Então, vocês podem perceber aí que é a maioria. Apenas 3 das 203 nações não adotaram oficialmente o Sistema Internacional de Unidades como seu sistema principal
ou único de medição. Então, vocês podem ver aqui, ó, Mianmar, Libéria, Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o único país industrializado do mundo que tem uma aversão ao uso do Sistema Internacional de Unidades como sistema predominante. Deixa eles, né, gente? Então, deixa eles aí, ok? Já que eles não gostam de utilizar, então... E aqui nós temos o outro aqui, né? Mas aqui é tudo conhecido, ok? O SI aceita várias unidades que não pertencem ao sistema, já que são unidades utilizadas no cotidiano. O seu uso é desaconselhado, devendo então ser evitado, tá? Aqui nós temos alguns exemplos, né? Por exemplo aqui, comprimento. A gente sabe que no SI é em metro. Tem alguns pessoinhas, né? Alguns sistemas aí que utilizam a milha marítima, ok? Uma milha marítima tem 1.852 metros, tá, pessoal? A milha marítima aí, ok? Velocidade, por exemplo. Nós sabemos que no SI é metro por segundo, certo? Tem locais que utilizam nó. Não tem símbolo, né? Nem a milha marítima aqui, a gente não colocou o símbolo, nem o nó. Um nó, ele tem uma milha marítima por hora, tá? Então, significa o quê? Uma milha marítima é 1.852 metros, dividido para 3.600 segundos, que estão em uma hora. Eu tenho aqui, então, que um nó é 0,51 metros por segundo, ok? Então, isso aí equivale a um nó, e o nó também é uma unidade de velocidade que é utilizada aí por alguns locais. Área também, tá? Área, tem 3 aqui. Nós sabemos que a área, pessoal, ele é o quê? A área é a medida de 2 dimensões. Pode ser um comprimento, uma altura, um comprimento, uma largura. Pode ser uma largura e uma altura, ok? A área está relativa a 2 dimensões, é 2D, tá bom? E a unidade, geralmente, como é 2D, é metro vezes metro, é metro por segundo ao quadrado, ok? Só que tem locais que utilizam o quê? Are, representada pelo símbolo A, hectare, né? Hectare ele é mais comum de se ouvir por aí, e tem o acre também, né? Não é equivalente ao estado do Acre, tá? Acre como unidade de área, mas aqui não tem simbologia. O are tem o A de simbologia e a área aqui no hectare tem HE. Aqui, se a gente for ver, uma are tem 100 metros quadrados, um hectare tem 10.000 metros quadrados e um acre aqui, ó, tem 40,7 are, ok? Então, hectare é utilizado quando a área é muito grande, tá bom, pessoal? E o acre é utilizado também quando eu tenho áreas grandes, tá bom? Outros aqui também, comprimento, nós sabemos que lá na mecânica, no SI, é o metro, né? Tem locais que utilizam o angstrom, ok? Um angstrom, aquele representado por um... Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Ele é tipo um azinho com uma bolinha em cima, né? Uma bolinha aberta aí. Um angstrom, gente, tem... Deixa eu voltar aqui. O angstrom, ele vai ter 10 elevado a menos 10 metros, ou seja, é muito pequeno. Então, quando você utiliza essa unidade aqui do angstrom, é porque você quer representar algo muito pequeno. Entendido isso? E para fechar aqui, pressão. Pressão se vê muito lá em química e lá no segundo ano. Geralmente é em ATM, mas tem gente que utiliza o bar. O bar equivale a 100.000 pascal. Tá bom, pessoal? Então, pressão geralmente é ATM ou pascal. Tem gente que utiliza o bar e o bar vale 100.000 pascal, ok? Então, aqui são exemplos que nós podemos ver de grandezas que utilizam unidades que não estão no SI, mas aqui a gente fez uma relação com o SI, ok? Em virtude desta escolha, o SI da mecânica costuma ser denominado Sistema MKS, tá, pessoal? Então, se vocês ouvirem por aí, ó,
sistema MKS está relacionado ao quê? Às grandezas fundamentais, que são metro, quilograma e segundo, ok? Então, pessoal, o sistema MKS, que vem lá do inglês, ok? Que trabalha metro, que trabalha o comprimento, que trabalha lá o segundo, são as unidades das grandezas fundamentais. Então, também podem ser representadas dessa forma. Tranquilo? Vamos continuar. Olha só. Em suas atividades diárias, você utiliza constantemente estas unidades e seus valores lhe são, portanto, familiares. Tá? Então, quando você vai no mercado comprar alimento, ok? Quando você pega lá o arroz, você pega o feijão, geralmente as unidades são o quê? Né? Tem grama, tem quilograma, ok? Quando você vai também comprar 1 litro de leite, uma água, tem lá o quê? ml, tem L, né? Que é de mililitro, de litro. Então, em várias atividades aí diárias, a gente utiliza essas unidades, né? Quando você quer marcar o tempo de deslocamento da sua casa até um certo local, ok? Quando você quer medir a sua altura, por exemplo, a altura de um móvel, tá bom, pessoal? Então, em várias atividades diárias aí, a gente utiliza constantemente essas unidades, correto? Bom, suas definições rigorosas, que não precisam ser memorizadas, tá? Foram estudadas com muito cuidado pelos cientistas. Então, para se chegar, né, nesse sistema de unidades aí, foram feitos vários tipos de estudos, não veio assim de uma hora para outra. Bom, mas qualquer dúvida, é só assistir a aula 2, tá, pessoal? Assiste lá a aula 2 da unidade 1, ok? Que trabalha lá as grandezas e unidades de medida, tá? O professor Mac explicou bem bacana isso daí, então se vocês tiverem dúvidas, vão lá nessa aula, ok? Aqui a gente está fazendo mais uma revisão por causa das leis de Newton. Entendido isso, pessoal? Então, olha só, se liguem aí nessas dicas, tá? Dos vídeos que são colocados como pré-requisito. Se liguem também nas dicas de aula que tem gravadas aí para a gente poder dar prosseguimento no conteúdo, tá bom? Então, assistam lá depois a aula 2 para dar uma olhadinha nessa questão das grandezas, se ficou alguma dúvida, tá? Vamos continuar? Olha só, unidade de medida derivada. O que eu falei para vocês? Eu tenho as grandezas fundamentais, certo? As grandezas fundamentais lá eu tenho comprimento, massa e tempo, ok? Então eu tenho comprimento, massa e tempo, são grandezas fundamentais, são as grandezas principais. Se eu pego essas unidades e acho outras grandezas, essas unidades aí a gente denomina o quê? Unidades de outras grandezas são chamadas de unidades derivadas, ou seja, elas surgem de duas ou mais unidades fundamentais. Entendido isso, pessoal? Ok? Olha só, obtidas a partir das unidades fundamentais. Assim teremos as seguintes unidades derivadas. Vamos ver alguns exemplos? Isso aí vocês já vão lembrar das aulas anteriores, ok? Então vamos lá, olha só. Unidade de área. O que é a área que eu falei para vocês? A área é você pegar o produto de dois comprimentos. Esses comprimentos podem ser o quê? Uma largura e uma altura. Pode ser uma espessura e uma largura. Pode ser o quê também? Uma espessura e uma altura. Ou seja, toda vez que você pega um objeto e você faz o produto, ou seja, a multiplicação de duas dimensões, tá? Lembrando que isso aqui são dimensões, né, pessoal? Essas dimensões são relacionadas a comprimento. Então, toda vez que você multiplica duas dimensões, você vai obter o quê? Uma unidade ao quadrado. E esta unidade ao quadrado é justamente o quê? Uma grandeza derivada, porque eu peguei a grandeza fundamental, que é o comprimento, peguei duas dimensões e multipliquei. Como vocês podem observar no nosso exemplo. Então, eu peguei aqui, ó, 1 vezes 1 é 1. Metro vezes metro é metro ao quadrado. Então, aqui eu tenho o quê? Uma unidade de área. É uma grandeza aqui derivada, ok? Volume.
Professora, volume não está relacionado a líquido? Não, pessoal, líquido está relacionado a estado físico da matéria, né? O estado líquido. O volume, quando eu falo de volume, está relacionado, quando eu trabalho com sólido, a 3 dimensões. Então, como é que eu obtenho um volume de um sólido? É você fazer o produto de 3 comprimentos. Como assim, professora, 3 comprimentos? Pode ser a largura vezes a altura vezes a espessura, ok? Então, em vez de eu multiplicar só 2, como a gente fez no exercício anterior, a gente faz a multiplicação de quantos? Dos 3. Então, eu tenho 1 vezes 1 vezes 1 é o quê? 1. Metro vezes metro vezes metro é metro ao cubo. Isso é só a gente lembrar aqui, ó, a base é a mesma, né, que é um 1. Aqui eu tenho 1 somado mais 1 e somado mais 1, ok? Então, eu tenho ao cubo. Então, isso aqui é a unidade de volume que vocês podem ver que saiu de uma grandeza fundamental, que é o comprimento. Estão pegando a ideia, pessoal? Estão vendo como é que funciona? Então, ali eu tenho a grandeza fundamental, eu pego essa grandeza fundamental, eu trabalho e acho uma grandeza derivada. E ela deriva justamente da fundamental. Então, a área é multiplicar 2 dimensões, ou seja, 2 comprimentos, e o volume, por exemplo, é 3. Vamos ver mais exemplos? Olha só. Ali eu tenho de velocidade. Qual é a relação de velocidade ali, né? A velocidade, ela é o quê? A grandeza fundamental tempo e a grandeza fundamental espaço, ok? Então, aqui, olha só, se eu pego o comprimento, que nesse caso aqui para velocidade é a distância, e faço a divisão pelo tempo, eu vou gerar dessas duas fundamentais uma terceira, que é quem? O metro por segundo. Entendido isso, pessoal? Estou gerando aí o metro por segundo. O metro por segundo, então, neste caso, eu falo que é uma grandeza derivada, porque ela derivou de 2 grandezas fundamentais. Aí a gente pode relacionar que esta grandeza aqui derivada lá no movimento uniforme, ela é o quê? Constante, ela não muda, certo? O que muda aqui seria o espaço em taxas iguais em relação ao tempo. Então, pegando a ideia de 2, eu faço uma derivada, ok? Isso lá no movimento uniforme. E como é que eu uso essa grandeza aí lá no movimento uniformemente variado? Lá no movimento uniformemente variado, a velocidade, ela não é mais constante, certo, pessoal? Ela não é mais constante. Ela é o quê? Exatamente, ela é variável e ela varia em taxas iguais de velocidade para tempo, ok? Opa, pessoal, então quando eu vou lá para o movimento uniformemente variado e faço isso daí, o que está acontecendo? Eu estou pegando uma grandeza que é derivada, que é a velocidade, e estou dividindo por uma fundamental, que é o tempo. E isso vai me gerar o quê? Uma aceleração. Então, a aceleração também é uma grandeza o quê? Derivada, ok? Porque eu estou pegando a velocidade e dividido pelo tempo, não é isso, pessoal? E o que nós vimos também? Nós vimos também que a aceleração é causada pelo quê? Exatamente, a aceleração é causada por aplicação de forças em cima do objeto, fazendo com que esse objeto varie a sua velocidade. Então, eu posso falar que força também é uma grandeza derivada, né? Porque ela é o produto da massa, certo? Que é uma grandeza fundamental, pela aceleração, que é uma grandeza derivada. Então, vocês estão percebendo isso? Eu pego três unidades fundamentais lá das 3 grandezas. E a partir do que eu estou analisando, eu posso formar outras unidades que também estão no SI e são unidades derivadas da primeira. Entendido isso, pessoal? Então, vamos continuar. Olha só. Olha esse belo carro ali, né? Tá até com um sorrisinho aqui, não sei se vocês estão conseguindo observar, olha só. Modelo 2021. Então, nós podemos ver aqui, ó, que a aceleração deste veículo é justamente causada pelo quê? Variação de velocidade por tempo. Eu vou ter metro por segundo dividido para segundo, como a gente pode observar aqui, ó.
metro por segundo dividido para segundo. Então, a gente faz essa relação aqui, ó, de multiplicação, e eu vou obter metro por segundo ao quadrado, que é uma grandeza derivada, certo? Aí no nosso SI. Então, vamos continuar aqui. Olha só, usando o Sistema Internacional de Unidades no SI, nós temos agora, puxando aqui para o nosso princípio fundamental da dinâmica, nós temos força resultante, ok? Força resultante é o quê? É dada em Newton. Lembrando, pessoal, que um Newton equivale o quê? A força necessária para você mover aqui, ó, 1 kg e acelerar a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, o Newton, ele pode ter essa definição, ok? Então, o Newton equivale a este valor aqui. E isso, pessoal, o que vai trazer para a gente? O que isso traz para a gente? Justamente, se o Newton é 1 kg por metro por segundo ao quadrado, isso já me mostra o quê? Que quando eu quero achar a força em Newton, a massa tem que estar em quilogramas e a aceleração tem que estar em metros por segundo ao quadrado. E a aceleração ela deriva de quê? Lá da velocidade, que tem que estar em metros por segundo, e o tempo tem que estar em segundos. Entendido isso, como tudo está ligado, como tudo está relacionado? Então, vamos continuar, olha só. Então, eu tenho que a massa está em quilograma. Lembrando, gente, que o quilo, ele é um prefixozinho que representa um valor de 10 elevado à terceira. Quem lembra disso? Dá uma olhadinha lá na nossa aula 2, ok? E a grama é a nossa unidade. Então, aqui só para lembrar que 1 quilograma tem o quê? 1000 gramas, certo? E para a gente lembrar também que a nossa aceleração tem que estar em metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a velocidade tem que estar em metros por segundo e o tempo tem que estar o quê? Em segundos, certo? E aqui, para minha velocidade estar em metros por segundo, significa que o meu espaço tem que estar em metros e o meu tempo tem que estar o quê? Em segundos. Entendido isso? Então, vocês podem ver que está tudo relacionado. E aqui, ó, distância, tempo e massa são as nossas grandezas fundamentais. A aceleração, velocidade e força resultante são grandezas que estão derivando das fundamentais e suas unidades também. Entendido isso, pessoal? Então, vamos aqui continuar. Olha só, exemplo, vamos fazer exemplo. Um corpo de massa de 2.000 gramas move-se com aceleração de quanto? A é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da força resultante em quilograma-força que atua no corpo? Então, eu tenho aí, né, uma massa de 2.000 gramas, eu tenho aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado e eu quero a força resultante em quilograma-força. Ou seja, ele não está pedindo em Newton, né, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou achar a força resultante que atua no corpo, ok? Como é que eu faço para achar essa força? Exatamente, massa vezes aceleração, princípio fundamental da dinâmica, ok? Então, eu vou pegar a massa e multiplicar pela aceleração. Lembrando, como eu estou calculando essa força resultante, eu estou calculando ela em Newton. Depois, eu faço a transformação. Mas, para eu calcular essa força em Newton, a massa tem que estar o quê? Em quilograma. E a aceleração, metro por segundo ao quadrado. A massa está em quilograma? Tá não, né, pessoal? Então, vamos lembrar que 1 quilograma tem quanto? 1.000 gramas. Então, 2.000 gramas tem quantos quilogramas? Exatamente, 2 quilogramas. Então, vamos substituir ali. Eu tenho 2 vezes 3. Eu tenho quanto ali? 6 newton. Agora, eu vou achar o quê? Em quilograma-força. Para isso, eu tenho que lembrar o quê?
que 1 quilograma-força equivale a quantos newton? Exatamente, 1 quilograma-força equivale aí a 10 newtons. Então, vamos colocar aqui, ok? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu posso fazer uma regrinha de 3 básica. 1 quilograma é 10 newton. Quantas quilogramas-força estão em 6 newtons? Como é que eu faço a brincadeira aqui, então? Eu tenho aqui, ó, 10x igual a 6. O que a gente faz? Exatamente, é só dividir, né? 6 para quanto? Para 10. Aí você já acha a força resultante, que vale quanto? 0,6 quilograma-força. Entendido isso, pessoal? Tranquilo? Então, aqui, em resumo, para você fazer de newton para quilograma-força, o que eu faço aqui? Eu apenas divido por 10. Ou seja, você pega o valor de newton, divide por 10 e você vai achar em quilograma-força, ok? Vamos aí para mais exemplos. 2 dinamômetros, que são utilizados para medir força A e B, estão ligados como mostra a figura. Sejam F1 e F2. As leituras dos dinamômetros A e B, então tá aqui F1 e F2, ok? Respectivamente, quando se aplica uma força F na extremidade livre, aqui ó, na extremidade livre do dinamômetro B, nestas condições podemos afirmar. Bom, vamos lá pessoal, o que a gente pode afirmar aí? De primeira, a gente pode tentar relacionar o seguinte: se eu estou aplicando uma força, eu vou estar aplicando a força no sistema, então isso aqui está sofrendo a ação de força, certo? Então, isso aí eu posso vir a pensar. Mas o que ele está falando aqui? Ele fala que eu tenho aqui coisas ideais, né? Ele não coloca aqui nenhum atrito, nem nada. Então, eu posso falar que esse sistema está ligado pela tração que está exercida no fio. Como são fios ideais, o que vai acontecer, pessoal? A intensidade aqui, que é medida em um, também é medida no outro. Então, essa força aqui, que está sendo aplicada nessa extremidade livre, tá? Ela vai ser a mesma força que vai ser medida por 1 e medida por 2. Entendido isso? Então, aqui, ó, vai acusar F1, F, e aqui vai acusar F2, F também, ok? Então, aqui eu apliquei na extremidade livre e nessas condições eu vou poder afirmar, então, esta condição bem aqui, que eu vou ter na letra D, certo? Entendido, galerinha? Tranquilo? Beleza, né? Então, vamos aí para mais exemplos. Exemplo aqui, um carro com massa de 1 tonelada partindo do repouso atinge 108 km por hora em 2 minutos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado, tem aceleração, né? Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Ok, pessoal? Estou trabalhando aí com grandezas derivadas. Então, a gente tem que transformar isso aqui em metros por segundo e esse cara aqui em segundos, ok? Então, aqui eu tenho, ó, 1 tonelada também tem que ser transformada, né? São 1000 quilogramas. Eu vou dividir por 3,6 e vou ter 30 metros por segundo na velocidade. E vou multiplicar ali por 60 e vou ter 120 segundos no tempo. Entendido isso? Então, agora eu posso resolver a questão e achar o quê? A força resultante. Lembrando que para achar a força resultante, além da massa, eu preciso da aceleração. E a aceleração eu vou encontrar o quê? Utilizando esta velocidade aqui, ok? Então, vamos calcular a aceleração. Estou encontrando ela aqui. Eu vou ter 0,25 e vamos encontrar a força, que é só multiplicar essa aceleração por essa massa, e eu vou obter 250 newtons. Entendido aí, pessoal? Então, vamos dar uma voltinha aqui. Olha só, eu tenho grandezas derivadas e eu quero achar a força resultante, ok? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos voltar aqui. Ali eram as referências, tá?
Então, aqui eu tenho que entender o seguinte. Estou querendo achar a força resultante? Nós vimos lá em aulas anteriores que a maioria dos exercícios já estavam dando as unidades no SI, correto? Tranquilo. Então, lá, se eu queria achar uma força resultante, eu pegaria a aceleração, acharia essa aceleração ou pela função horária da velocidade ou pela formulazinha da aceleração, lembrando que a função horária da velocidade, ela vem, né, ela deriva lá da fórmula da aceleração, ok? E ela é utilizada quando o tempo inicial é zero, perfeito. Então, para aceleração, eu posso usar tanto ΔV sobre ΔT, e eu também posso utilizar V igual a V0 mais A vezes T, ok? Isso para aceleração. O que nós temos que se ligar, pessoal, prestar atenção nas unidades. Como eu trabalho com as grandezas fundamentais, elas têm que estar no SI. Se elas estiverem no SI, automaticamente eu vou conseguir achar as grandezas derivadas também no SI. Entendido isso, eu também vou achar no SI. Lá no nosso exercício, eu tinha 1 tonelada, que era a massa, nós tínhamos 108 km por hora e nós tínhamos o quê? 2 minutos. Professor, essas 3 grandezas não são fundamentais? São, gente. Massa, tempo, velocidade. Sendo que a velocidade é o quê? Uma grandeza derivada. Derivada de quem? De uma fundamental, que é a distância, dividida pelo tempo. Ok? O que ele pediu? Força resultante. O que é força resultante? É dada em Newton. Vamos ali na tela rapidinho, olha só. O Newton, se a gente for lembrar aqui, o Newton, peraí, deixa eu pegar a minha caneta. O Newton, se eu for lembrar aqui, é 1 quilograma força vezes metro por segundo ao quadrado. É só você lembrar isso daqui, ó. Tá aqui, ó. Massa, distância, tempo. Isso aqui, distância, tempo, forma, né, a aceleração aqui que vem da velocidade. Ok. Estou fazendo aqui, o que eu tenho que prestar atenção? Massa, tá aqui. Velocidade, tá aqui. Tempo, tá aqui. Então, o que aconteceu nesse caso? Ele atinge 108 km por hora em 2 minutos. Isso significa que eu parti do repouso, tá? Toda vez que ele fala assim, gente, atinge e coloca um valor para velocidade, quer dizer que eu parti do repouso. E ele deu tempo aqui 2 minutos, certo? Então, significa que o meu ΔT é 2 minutos. Porque quando ele dá o tempo total, significa que o meu T0 também é 0. Isso a gente lembra lá de movimento uniformemente variado, ok? Lembrando, eu quero achar em Newton, que é a nossa unidade para força aí no SI. Então, o que eu tenho que fazer para achar essa força resultante, que é massa vezes aceleração? Eu preciso que a massa esteja em quilograma e que a aceleração esteja em metros por segundo ao quadrado. Então, uma coisa puxa a outra. Se eu preciso que a aceleração esteja em metro por segundo ao quadrado, eu preciso que a velocidade esteja o quê? Em metro por segundo e que o tempo esteja em segundo, ok? Então, aqui a gente pode observar que 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. 108 km por hora dividido por 3,6 equivale a 30 metros por segundo. E 2 minutos, sendo um minutinho aí, sendo um minutinho 60 segundos, então 2 minutinhos 160 segundos. Aí como é que a gente faz agora? Acha a aceleração, já que eu transformei essas 2 unidades fundamentais e essa daqui derivada e transformei no SI, então eu achei a aceleração dividindo a variação de velocidade pela de tempo. E eu também, pessoal, lembrando que eu posso achar aqui, deixa eu colocar para vocês rapidinho, utilizando a função horária da velocidade, tá? Então, você utiliza como você achar melhor, ok? Achou a aceleração, ela vem aí no SI, é só substituir aqui. Então, o que nós vamos obter? Uma força aí de 250 newtons. Tranquilo, pessoal? Bacana, né? Olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem mais, tá? Tchau, tchau!